A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus, a todos aqueles que têm assistido os vídeos, que têm compartilhado, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Desde já aqui, já pedindo as minhas desculpas, porque eu estive ausente alguns dias, eu estava viajando, irmãos, período de férias, eu tive que viajar, fiz retorno da minha filha, que eu ainda tenho esse testemunho ainda para compartilhar com vocês, do grande milagre que o Senhor Jesus Cristo fez na vida da minha filha, Daiane. Com 1 ano e 6 meses, ainda vou ter essa oportunidade de vir aqui contar esse testemunho, que ela tem 1 ano e 6 meses, com 1 ano e 6 meses, irmãos, ela passou por uma cirurgia no coração, uma cirurgia de urgência, mas vou contar em outra oportunidade, viu? Vou contar esse testemunho ainda, vou compartilhar com vocês essa grandeza do poder do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Então, meus filhos entraram de férias, eu viajei umas 3 vezes, e aí aonde eu estava não tinha internet, irmãos, aí não tinha como gravar a palavra, mas para a honra e glória do Senhor, hoje estamos aqui juntos para louvar e engrandecer esse grande Deus que nós servimos, esse Deus do exército, esse Deus de maravilha, esse Deus cheio de misericórdia, rico em misericórdia com a nossa vida, esse Deus que cuida de nós, que Deus é maravilhoso, a gente não tem palavras, né, para definir a grandeza desse Deus. Nós só temos que ser o que? Grato a Ele todos os dias da nossa vida, meus irmãos, que o Senhor Ele nos permite deitar, dormir, acordar, levantar, prestigiar mais um dia de fôlego de vida. É só gratidão ao Senhor, né? Somente gratidão a Ele. Todos os dias eu mesmo sou grata a Deus. Todos os dias, meus irmãos, não tem um dia para mim não acordar, para mim não agradecer a esse Deus. Porque Deus é lindo, Deus é cheiroso, Deus é maravilhoso. Eu amo esse Deus porque Ele tem sido, sim, grande na minha vida, na minha família. Então, Ele tem nos sustentado, tem nos provido em meio às aflições, em meio às lutas, mas Ele tem estado ali sempre ao meu lado, sempre ao lado da nossa família. E eu creio no Senhor Jesus Cristo que Ele também está cuidando de todos vocês, Ele está aí na direção, no domínio, no controle da vida de cada um, meus irmãos, porque Deus Ele faz isso. Mesmo em nossas falhas, mas o Senhor Ele cuida de nós. Nós somos todos filhos de Deus, somos todos criatura do Senhor, porque foi Ele quem nos fez. Nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? E hoje nós iremos ler a palavra do Senhor, hoje nós iremos meditar no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 18 ao 23. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, neste momento, meu Deus, entramos aqui, ó Pai, na Tua palavra, para meditarmos, meu Pai, que essa palavra venha ficar gravada na tábua do nosso coração, para a nossa salvação, para a nossa edificação, para a nossa libertação, meu Pai. Em nome do Senhor que eu te peço nesta hora, neste momento. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Está escrito: conspiração contra Jeremias. E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, aqui o profeta Jeremias está falando a respeito daqueles que se levantaram contra a vida dele. Ele está falando dos seus perseguidores, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele levantou Jeremias como profeta, né? E Jeremias, ele profetizava, o Senhor, Deus mandava e ele falava. E em meio, né, a sua obediência, ele foi perseguido. Por quê? Porque ele falava a verdade. Ele obedecia a palavra de Deus. Deus mandava e ele obedecia. Deus dava a palavra e ele transmitia essa palavra para aquele povo. Mas não é diferente no dia de hoje. Quem é essa pessoa que está no errado
que uma pessoa que está vendo aquilo ali, que chega nele e fala, fulano, não faça isso, tá feio, tá errado, não é bom, eles não vão gostar. Porque a pessoa, quando está no pecado, irmãos, ele se torna o que? Cego. Então, o pecado é o que? É escuridão, a verdade é uma luz. Então, não tem como unir, né, a escuridão com a luz. Ou é luz ou é escuridão. Então, aqueles que estão na luz, que vê um na escuridão, que você vá até ele, dá um conselho, nem todos estão abertos para conselhos, né? Outros se zangam, te maltratam com palavra, quer trazer o seu passado à tona, porque nós sabemos que nós que servimos a Deus, nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, as nossas práticas do passado não importa mais, porque o que importa é a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, que você serve o Senhor em espírito e em verdade. O que vai importar para Jesus é dali para frente, né? A sua aliança com Deus, seu compromisso com Deus. Então, suas obras, né? Tem que ser obras que venham a agradar o Senhor, né? Então, o seu passado não importa mais, porque Jesus, ele já perdoou os seus pecados, né? Então, quando a gente serve o Senhor dessa forma, né? Verdadeiramente, que a gente vê alguém no caminho errado, porque esse é o nosso dever, de levar a palavra do Senhor, de proclamar o evangelho, que o próprio Jesus nos mandou fazer assim. Ide e levai, proclamai o evangelho a toda criatura. Então, nosso dever é esse, de levar a palavra do Senhor a toda criatura. Se um ou dois não quer ouvir, não quer te dar atenção, então não se esmoreça por isso não, continue pregando a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele não vai cobrar de você se aquele um ou dois não quer ouvir, porque a sua parte você está fazendo, nós estamos fazendo que é levar a palavra de Deus. Então aquele que não quer ouvir, é a sua obra, né? Ele irá prestar conta com Jesus. Então, Jesus não irá cobrar de ti sobre essas almas, sobre essa pessoa. Por quê? Porque você foi e você obedeceu à voz do Senhor. Então, irmãos, quando nós buscamos obedecer a palavra do Senhor, nós somos o que? Perseguidos, somos caluniados, somos defamados, somos afrontados, porque aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, nós temos essa obrigação de proclamar o Evangelho. E nós não estamos impunes de ser afrontados, de ser perseguidos, né, de ser caluniados, de ser virar chacote de uns, né, que é farrinarquia da gente, mas nós não venhamos importar com isso. Nós venhamos fazer somente a vontade de Jesus, que é levar o evangelho. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos importar com esse levante, vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Porque Jeremias aqui, ele foi perseguido por isso. Porque o Senhor mandou, né, que Jeremias fosse avisar aquele povo, né, que eles tinham quebrado o concerto, né, que ele tinha feito com seus antepassados. Né? Então eles estavam o quê? Adorando, né, imagens, esculturas, abominações, né, ídolos. Então, o Senhor mandou que Jeremias fosse alertar aquele povo. E porque Jeremias obedeceu a palavra de Deus e Jeremias foi até eles, né, fazendo a vontade do Pai, Jeremias foi o que? Perseguido. Então, eles começaram a tramar a respeito da vida de Jeremias. Né? Eles começaram o quê? A perseguir, a tramar, a querer tirar a vida de Jeremias. Mas, irmãos, nós temos um Deus que quando a gente serve Ele, quando a gente obedece a Ele, quando a gente faz a vontade do Senhor, Ele fica com os teus olhos atentos o tempo todo sobre a nossa vida. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele está conosco o tempo todo. Só que eles achavam que Jeremias estava sozinho e Jeremias não estava. Então, o que Deus fez com Jeremias? Aqui na própria palavra já está dizendo, né? No versículo 18, né? Capítulo 11, versículo 18. Então, olha o que Deus falou para Jeremias.
versículo 18. E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então, irmãos, o Senhor, ele mostra os nossos adversários. O Senhor mostra, né, os nossos inimigos. O Senhor mostra quem nos persegue, né? Mas aqui o Senhor vai mostrando, né? E você vai tendo que entendimento. E o Senhor vai dando a direção de como você deve agir em meio a essas perseguição, em meio a essas lutas, em meio a essas acusações, em meio a essas afrontas. Então a gente não está sozinho. Nós temos um Deus que guerreia por nós também as nossas lutas, porque foi isso que Deus fez com Jeremias. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 19. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Esse era o plano dos inimigos de Jeremias que se levantaram contra ele. Por quê? Porque Jeremias falava o que é a verdade, porque Jeremias falava o que Deus mandava. Então, irmãos, nós não temos que parar de falar o que Deus ele manda, não. Porque se nós não fizermos o que Deus ele manda, ele irá cobrar de mim, irá cobrar de nós. Nós temos que fazer o que Deus manda. Nós temos que agradar a Deus, que ele é que é o dono da nossa vida, da nossa alma. Vamos levar o que Deus ele manda, né? Que a gente faça, que a gente leve. Porque se Deus vai cobrar de mim e de você que não levarmos a palavra que ele mandou. Porque nós não estamos sozinhos. Quando Deus ele nos levanta, glória a Deus, aleluias, como servos do Senhor, é porque a capacitação vem dele, vem de Deus, não é nossa. Às vezes você não quer fazer porque você se acha inseguro, você se acha incapaz, mas não, apenas ouve a palavra de Deus e obedeça e faça, porque a direção ali vem de Deus, a sua capacitação vem do Senhor, a sua força vem de Deus. E os levantes pode vir, mas só que você não precisa temer, porque você não está sozinho. Quem vai adiante de ti é Deus, o Deus do exército. Então, se ele te levantou, é porque ele sabe que você é capaz de fazer aquilo que ele quer que você faça, de você obedecer a voz dele. Porque Jeremias ele não parou, ele continuou a fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ele conhecia o poder do Deus que ele servia. E é esse mesmo Deus que nós servimos hoje, não é diferente. Que nós venhamos fazer o que Deus ele manda, que nós venhamos ouvir a voz do Senhor e venhamos obedecer a sua voz. Glória a Deus, aleluia. Porque pode cair, pode até se levantar contra a nossa vida, mas levanta para cair, porque maior é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. Maior é esse grande Deus que nós temos na nossa vida. Glória a Deus, aleluias. Porque Jeremias, enquanto ele obedecia a voz do Senhor, o Senhor estava cuidando dele. Então, em meio à armadilha que os inimigos estavam tramando ali contra Jeremias, ele estava fazendo a obra do Senhor. O Senhor estava mandando e ele estava obedecendo. E os inimigos o quê? Aprontando ali, tramando as suas costas. Mas Deus mostrou para Jeremias. Jeremias estava como o quê? Como um cordeiro, que a própria palavra diz aqui. Manso, quando leva a matança. Por quê? Porque ele não estava, né, sabendo do que estavam tramando contra a vida dele. Por quê? Porque ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Mas Deus foi fiel na vida de Jeremias, revelando para Jeremias a trama dos seus perseguidores contra a sua vida. Glória a Deus, aleluias. Vamos continuar lendo aqui. Por quê? Né? Aí no versículo 20. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, glória a Deus, aleluias, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, aqui nós vemos que Deus, né,
Deus, aquele que realmente tem Deus na sua vida, que confia no Senhor, glória a Deus, aleluias, né? Não teme a esses levantes, porque a própria palavra de Deus diz que nós não temos que temer, né? Os nossos inimigos, nós temos que orar por eles, né? Nós temos que orar por eles. E aqui na palavra nós vemos que Deus, né, é o nosso justo juiz. Nós não temos, meus irmãos, que ir brigar com esses que nos afrontam. Nós não temos que tirar satisfações com os nossos perseguidores, com aqueles que nos acusam, que se levantam contra nós com falsas acusações. Nós sabemos que são falsas, por quê? Porque nós que servimos o Senhor verdadeiramente, nós temos a nossa consciência limpa do que nós fazemos. Porque se nós pecarmos, nós estamos pecando contra Deus, né? Então, nós temos consciência do que nós fazemos, porque o que nós fazemos aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, não tem nada escondido dos olhos do Senhor, porque o Senhor está com seus olhos atentos a todos nós aqui nessa terra, toda nossa criatura. Não há nada que passa despercebidos aos olhos de Deus. Então, enquanto nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, glória a Deus, aleluias, o Senhor está vendo todas as coisas. Então, aqueles que se levantam contra nós com falsas acusações, com afronta, com perseguições, querendo nos humilhar, querendo nos envergonhar, não se preocupa, porque a própria palavra aqui nos revela hoje que esse justo juiz que foi Deus na vida de Jeremias, é esse mesmo justo juiz que nós servimos hoje, porque Deus nunca mudou e nunca mudará. Glória a Deus, aleluias. Então, do mesmo jeito que ele foi fiel na vida de Jeremias, revelando para ele a trama, a armadilha que os seus perseguidores estavam tramando contra a sua vida, ele também nos revela hoje. Glória a Deus, aleluias. Então, que nós não venhamos bater boca com os nossos adversários, com os nossos inimigos, com quem nos persegue, não. Nós entregamos tudo, meus irmãos, nas mãos de Deus. Porque Ele é o nosso justo juiz. Ele é quem vai julgar a nossa causa. O nosso advogado fiel é Ele. Então, nós não temos, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser se levantar, deixa quem quiser nos perseguir. Vamos apenas orar pelos nossos perseguidores, os nossos adversários, os nossos inimigos. Vamos somente fazer a vontade do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos obedecer, vamos falar a verdade. Doa a quem doer. Mas nós temos que obedecer à voz de Deus. A esse sim, nós temos que obedecer e fazer a vontade dele. Porque se nós não fizermos, ele irá cobrar de nós. Glória a Deus, aleluias. E olhe lá, irmãos, que a cobrança do Senhor se torna mais cara do que qualquer valor. Então, que nós venhamos obedecer à voz do Pai, à voz de Deus. E aqueles que nos perseguem, não venhamos nos preocupar, não. Vamos só orar. Vamos só orar pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, pelos nossos perseguidores, aqueles que nos caluniam, aqueles que fazem anarquia, não importa. Deixa quem quiser fazer, mas eles irão prestar conta de cada vírgula, meus irmãos, com Deus, né? E a cobrança do Senhor é cara também. Amém? Mas que nós vamos preocupar em fazer a vontade de Deus, porque aqueles que fazem a vontade de Deus, Deus faz da mesma forma que fez com Jeremias, revelando, Deus também revelará na nossa vida, e Ele é quem nos julgará, né? Glória a Deus, aleluias. E a vitória é do povo de Deus, e nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, glória a Deus, aleluias. Nós só temos que fazer a vontade do Pai. Amém? Aí, voltando aqui, novamente no versículo 20. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre ele, pois a ti descobri a minha causa. Aqui nós vemos também nesse versículo, meus irmãos, que Jeremias entregou para Deus toda aquela armadilha, toda aquelas tramas, tudo aquilo que ele estava armando contra a sua vida, Jeremias entregou para Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, Jeremias também
entregou para Deus os seus adversários. E é o que nós iremos fazer. Nós só não temos é que parar por causa deles. Porque, irmãos, aqui nós estamos sujeitos a receber esse tipo de perseguição. Estevão, ele foi perseguido. Estevão, ele foi apedrejado, mas por quê? Porque ele fez a vontade de Deus, porque ele ouviu a voz do Senhor e ele continuou obedecendo, ele continuou proclamando o evangelho, ele continuou falando das obras do Senhor, da maravilha de Deus, dos seus mandamentos, dos seus estatutos. Ele foi perseguido porque aquele povo estava no pecado, aquele povo estava fazendo coisas abomináveis que não agradavam a Deus, e Jeremias continuou plantando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, abrindo os olhos daquelas pessoas que estavam cegos. Mas infelizmente nem todos estão aptos, né, a receber a palavra de Deus. Então perseguiram Estevão até apedrejaram até a morte. E mesmo assim, Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, verdadeiramente servo do Senhor, num último momento, ele ainda inclinou para o Senhor, pedindo para que o Senhor não atribuísse aquele pecado que eles fizeram em tirar sua vida sobre aquele povo. Porque eu digo, irmãos, que não é fácil nesse dia de hoje. A pessoa, como diz, dá um tapa na sua cara e você virar o outro lado, né? Pagar, né, o mal, aí um te faz o mal, aí tu vira o outro lado para que continuar fazendo, né, terminar a obra ali. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos ensina dessa forma, que nós não venhamos, né, trocar pedra sobre pedra, né, e afrontar da mesma forma que vem nos afrontar, nós venhamos bater boca. Não, é como eu já falei, é só orar. Nós só temos que orar pelos nossos adversários, pelos aqueles que nos perseguem, e fazer a vontade de Deus. Amém? Porque Jeremias, ele fez isso, e Deus, ele foi com ele, Deus não o abandonou, Deus foi fiel na vida de Jeremias, Deus deu livramento para Jeremias, como Deus, ele vai fazer na vida de todos nós que somos perseguidos aqui nessa terra, que somos caluniados, que somos afrontados, que somos feitos de chacotas, mas Deus, ele sabe, ele tem visto, né, o nosso coração, porque a própria palavra diz que Deus sonda os pensamentos e o nosso coração. Então, ai daqueles que estão indo ao contrário da vontade dele, nós estamos fazendo a nossa parte. Glória a Deus, aleluias. E Deus sabe todas as coisas, irmãos. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte. Deixa dessa forma quem quiser falar. Deixa quem quiser se levantar. O inimigo levanta, mas levanta para cair. Porque os nossos inimigos estão entregues na mão do justo juiz, que é Deus. Então, Deus não nos desamparará. Amém? Glória a Deus. Aí, voltando para a palavra, versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetize no nome do Senhor, para que não morras a nossas mãos. Então os inimigos, né, fizeram afronta a Jeremias, mas Jeremias não se deixou intimidar. Ao contrário, Jeremias continuou a fazer a vontade de Deus, porque eles queriam que Jeremias não obedecesse à voz do Senhor. Mas Jeremias obedeceu à voz do Senhor. E a culpa, né? A culpa caiu sobre a vida dos povos de Anatote. Por quê? Porque eles é quem estavam tramando contra a vida de Jeremias. E a mão do Senhor caiu sobre a vida deles. A ira do Senhor caiu sobre a vida deles. Vamos continuar a ler. Versículo 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada. Os seus filhos e filhas morrerão de fome. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, aqui nós vemos quando a gente, né, tem uma aliança com Deus, quando a gente obedece à voz do Senhor,
quando a gente obedece os mandamentos de Deus. Então Deus, ele cuida de nós em todos os momentos, meus irmãos. Em todos os instantes o Senhor está cuidando de nós. A gente só tem que andar em vigilância, para que nós não venhamos fazer aquilo que não agrada ao Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ele, porque da mesma forma que Deus, ele cuida de mim, ele cuida da nossa família, ele cuida dos nossos, porque a oração do justo faz bem aos seus efeitos, e nós que oramos pela nossa família, então Deus está com a mão poderosa sobre a vida deles. Então, o aqui, né, o alicerce da nossa vida tem que ser Deus, e que nós venhamos estar assim em vigilância, porque nós somos falhos, né? A gente é falho, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos, né, a falhar, mas que nós venhamos estar aqui em vigilância, buscando sempre estar em santificação, buscando a santificação, buscando fazer renúncias e renúncias daquilo que realmente nós sabemos que não agrada ao Senhor, porque nós já estamos bem grande. A palavra do Senhor Jesus Cristo está sendo proclamada em todos os cantos, rádios, redes sociais, ministérios. Então, não tem mais ninguém inocente da palavra de Deus, a palavra do Senhor está sendo pregada. Então, o que nós temos que fazer é andar em vigilância, buscar santificação, buscar sempre fazer a vontade de Deus, ouvir a sua voz, obedecer, não se deixar intimidar pelas perseguições, não se deixar intimidar pelas afrontas. O inimigo, irmãos, ele fica rangendo os dentes 24 horas ao nosso redor, ali para ver se encontra uma brecha, para ver se encontra um espaçozinho para que ele venha entrar, para que ele venha querer nos causar, né, algo, que queira nos entristecer, que queira nos impedir de estar buscando ao Senhor, porque ele sabe, né, da grandeza do nosso Deus na nossa vida. Ele sabe do que Deus ele pode fazer na vida daqueles que estão realmente em aliança com o Senhor, que estão realmente buscando agradar a Deus. Então ele quer encontrar esse espaço, mas que nós não venhamos deixar essas brechas, que nós venhamos fechar essas brechas, que nós não venhamos dar espaço para o inimigo na nossa vida, porque grande é o nosso Deus, e Deus é que tem a fazer na nossa vida, meus irmãos, e através da nossa vida, na vida de todos aqueles que creem em Deus, que buscam ao Senhor, que estão aqui fazendo a vontade do Pai, amém? Então eu deixo essa palavra para a nossa edificação, para a nossa meditação, para a nossa salvação, porque a palavra do Senhor, ela salva, ela cura, ela liberta. Então, eu deixo essa palavra, livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 18 ao 23. Você pode novamente reler a palavra, porque a palavra se renova a cada dia, né, na vida de todos aqueles que lê a palavra, que busca. Então, que os irmãos venham estar em vigilância e que não venham se intimidar. Eu falo porque as perseguições são grandes, irmãos, as perseguições são grandes, as aflições vêm, os inimigos se enfurecem, o inimigo se enfurece. Então, quanto mais você busca a aproximação com Deus, mais o inimigo ele se enfurece, mais o inimigo ele quer te impedir, ele quer colocar a enfermidade, coloca a enfermidade no filho, coloca a enfermidade no esposo, coloca atrapalho, joga seta. Então, que nós venhamos repreender esses males na nossa vida, na nossa família, porque Deus nos deu, irmãos, autoridade para repreender o mal na nossa vida, na nossa família. Basta você crer, basta você confiar que Deus ele está contigo e ele não te abandona e jamais te abandonará. Amém? Então só apenas confia no Senhor, ouve a voz de Deus, obedeça a Ele, busca mais essa intimidade com o Senhor, busca ler a palavra do Senhor, porque você diz, mas eu não tenho essa paciência, pastora Valquíria, de ler a palavra. Você pega a palavra, busca ler um versículo, leia um, leia dois, tira outro momento, né, do dia. O dia tem 24 horas, você tira um momento aí do dia, lê novamente, e quando você menos esperar, você está aí já lendo capítulos, 2, 3 capítulos, e a palavra é linda, a palavra é o próprio Deus falando conosco. Às vezes você está triste, às vezes você está chateada, às vezes você está angustiada, e você pega a palavra, a Bíblia Sagrada, você abre ela e Deus ele começa a falar contigo. Glória a Deus, aleluias.
Você só precisa ter um tempo para Deus. Só precisa tirar um tempinho para ouvir a voz do Senhor. E Ele fala contigo. Basta você querer e pedir. Amém? Glória a Deus. Então eu deixo essa palavra para os irmãos. Desde já agradecendo aqueles que têm assistido os vídeos. Obrigada, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Aqueles que têm compartilhado, que têm deixado seus joinhas lá, os seus likes. Que o Senhor abençoa grandemente a vida de cada um de vocês. Porque essa obra, irmãos, esse canal, ele não é meu, ele é nosso. Esse canal é nosso. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. E nós estamos ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Então, os ouvidos e os olhos do Senhor estão atentos, irmãos, à nossa obra, porque nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Amém? Então, esse canal, mais uma vez, não é meu, esse canal é nosso. Essa porta que foi aberta por Deus, foi Deus quem permitiu essa porta ser aberta. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, irmãos. E ninguém tem o poder para fechar. Então, que que todos venham continuar comigo aqui nessa obra, fazendo a vontade de Deus. Amém? Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E peço mais uma vez, irmãos, deixe o seu like, compartilhe essa palavra. Se enquanto nós líamos a palavra, Deus tocou em seu coração para você enviar para alguém especial, envie essa palavra. Envie aí para seus contatos, envie aí, coloque aí nos seus status. Vamos fazer essa obra do Senhor crescer. Amém? Que a partir do momento, irmãos, que você deixa o seu like, o YouTube ele envia automaticamente para outras pessoas. Então vem comigo juntos continuar fazendo a obra de Deus para que essa obra, essa porta venha se crescer. Amém? Glória a Deus. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.